Olá pessoal, então hoje vamos falar do ciclo celular e antes vamos começar por ver alguns conceitos básicos. Portanto, como tínhamos visto, a célula é constituída por um conjunto de organitos, entre as quais o núcleo, que se localiza no centro, contendo, portanto, a informação genética. E no núcleo o que é que encontramos? Encontramos um emaranhado de DNA, associado a algumas proteínas, nomeadamente as histonas e outras proteínas estruturais. A esse emaranhado de DNA chamamos de cromossoma. E quando o cromossoma estiver esticado, não é só com DNA e proteínas, chamamos de cromatina. Então, qual é a relação, qual é a diferença entre cromossoma e cromatina? Portanto, bioquimicamente são praticamente a mesma coisa, só que diferem na estrutura. Chama-se de cromossoma quando o DNA encontra-se, portanto, enrolado, emaranhado. E a cromatina quando o DNA encontra-se esticado, mas em ambos os casos podemos reparar que estão associados, portanto, a algumas proteínas. E os cromossomas são classificados tendo em conta as suas estruturas, os seus braços, principalmente. Portanto, os cromossomas podem ter dois braços diferentes, divididos, portanto, por um centrómero. E chama-se de cromatídeo a um dos cromossomas, portanto, do seu homólogo. E, de acordo com a posição dos centrómeros, podemos classificar os cromossomas como metacêntrico, quando os centrómeros localizam-se no centro, no meio, portanto, dos cromossomas, submetracêntrico, quando está um bocadinho mais afastado do centro, acrocêntrico, perto, portanto, da fase terminal, e telocêntrico, quando os centrómeros localizam-se praticamente portanto, na parte terminal dos cromossomas. Ora bem, o que é isto de cromossomas homólogos? Cromossomas homólogos são pares de cromossomas que carregam, portanto, par de alelos para a mesma característica. Podemos falar, por exemplo, da característica altura. Para a característica altura, temos altura alto, baixo, médio e para aí fora. Portanto, a altura é característica e cada uma dessas formas de altura, o facto de ser alto, ou ser baixo, ou ser médio, portanto, estamos a falar de alelos diferentes. Ora bem, então podemos falar já de divisão celular. Portanto, a divisão celular ocorre por duas formas fundamentais: pela mitose ou por meiose. A mitose ocorre nas células somáticas, portanto, células normais do organismo, e origina duas células filhas idênticas no final, portanto, idênticas entre elas e idênticas à célula-mãe ou à célula progenitora. E a meiose ocorre nas células germinativas, nos germens, nas células sexuais, podemos dizer assim, presente nas gônadas masculinas e femininos, dando origem aos gâmetas. Portanto, para se formar um espermatozoide, por exemplo, ou um óvulo, portanto, a célula tem que passar pelo processo da meiose. E o que é isto de ciclo celular? É todo o conjunto de alterações que decorre entre a formação de uma célula e a sua própria divisão em duas células filhas. E o ciclo celular engloba dois períodos fundamentais, quais, portanto, indicar a interfase ou interfase, se quiserem assim chamar, que é o período muito longo, onde ocorre a duplicação do material genético. Portanto, estamos a falar desse período da interfase, que é todo o período
da preparação da célula para a sua divisão. Portanto, a célula divide-se, mas antes tem de se preparar para a sua divisão. E essa fase de preparação da célula para a sua divisão corresponde a praticamente 90% do tempo do ciclo celular. Ora bem, e assim a mitose, no caso, corresponde a 10% do ciclo. E o núcleo divide-se e a seguir divide-se o citoplasma. O que acontece? O que acontece, portanto, durante essas fases da divisão celular? Podemos começar com a primeira fase, que é a intérfase, que é o período que vai desde o fim de uma divisão celular até o início da divisão seguinte. Portanto, voltamos atrás. Portanto, aqui nessa fase, portanto, podemos estar aqui a marcar essa área. Portanto, essa fase corresponde à fase que a célula leva para, portanto, fazer a sua mitose. E toda essa fase corresponde à fase de preparação. Então vamos continuar. Portanto, a intérfase ou interfase corresponde ao período que vai desde o fim de uma divisão celular até o início da divisão seguinte. E o que é isto de intérfase? Intérfase de interfase, portanto, entre divisões. E a intérfase pode-se dividir ainda em 3 fases fundamentais. Ao período G1, do inglês gap, portanto, intervalo. Ao período S, síntese, portanto, da síntese. E G2, que é o gap 2, portanto, intervalo 2. Intervalo G1 é o intervalo onde ocorre a biossíntese de RNA e proteínas, ocorre ainda a formação de organitos e organelos, dá-se o crescimento celular. Portanto, não se esqueçam que estamos na intérfase, que é a fase onde a célula está a preparar-se para a sua divisão. Portanto, no G1, a célula faz a biossíntese de RNA e proteínas. Portanto, há a ocorrência da formação de organitos e organelos e o crescimento celular. Por que a biossíntese de RNA? Dá-se biossíntese de RNA porque a célula tem necessidade depois de, portanto, formar proteínas e a partir de proteínas formar organitos e também dá-se o crescimento celular. A segunda fase, ou segundo período da intérfase, chamamos de período S, da síntese, onde ocorre a replicação do DNA e a síntese de histonas, também são proteínas. Portanto, histonas, e dá-se os filamentos, dá-se a duplicação de filamentos de cromatina com estruturas, portanto, como acabei de referir, dupla. Ora bem, nessa fase, período S, vai ocorrer fundamentalmente a replicação do DNA. Por que ocorre a replicação do DNA? Porque a célula está a preparar-se para dividir. E como estávamos a ver, a mitose, portanto, é o processo segundo o qual uma célula originará 2 células filhas exatamente iguais entre elas, exatamente iguais portanto, à célula-mãe. Por isso temos a necessidade aqui de ter essa fase, que é uma das fases mais importantes da intérfase, onde há a replicação do DNA. Portanto, o DNA tem de replicar-se, fazer uma cópia exata de si mesmo, portanto, faz-se um clone, entre aspas, do DNA, do material genético encontrado no núcleo, a partir da qual deverá dividir-se para que as 2 células filhas tenham exatamente o mesmo conteúdo
conteúdo relativamente ao material genético. E a última fase da intérfase é o intervalo G2, o gap 2, onde ocorre a biossíntese de RNA e proteínas e o crescimento celular. Portanto, dá-se a biossíntese de RNA porque há necessidade de formar mais proteínas, há necessidade de reorganizar os organitos, há necessidade de haver crescimento celular. Portanto, antes temos de ter os RNAs para, portanto, levar informação que são úteis para a síntese proteica e depois, a partir do qual, portanto, podemos ter recursos para a construção dos organídeos. Então vamos entrar praticamente na mitose, que é a fase mais curta do ciclo. Se olharmos para este gráfico, já agora estamos a refazer, não é? A recapitular o que acabamos de ver. Portanto, fase 1, a intensa síntese de RNA e proteínas, aumento do citoplasma da célula, cromatina não compactada, ou seja, o cromossoma alarga-se, estende-se, e pode durar até horas ou meses, dependendo de espécie. Na fase S, dá-se a duplicação. Portanto, estamos a ver essa fase DS da síntese, dá-se a duplicação do DNA polimerase, tanto do DNA polimerase e RNA. Por que que dá-se a duplicação do DNA? Porque depois vamos precisar, como estávamos a ver, do DNA duplicado para depois poder dividir. E se repararmos, aqui temos o G1, aqui temos o S, aqui temos o G2, que é a fase final da célula, a preparar para a divisão. Portanto, temos aqui uma quantidade de X do material genético. Portanto, temos o material genético neste nível. Em G1, a célula prepara-se para duplicar o seu material genético e na síntese faz-se a duplicação. Portanto, passe de X, podemos dizer, para 2X em material genético. O DNA duplica-se nessa fase. E nesta fase final G2, a célula termina a sua preparação fazendo algumas correções. Ora bem, a mitose compreende algumas fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Portanto, a primeira fase da mitose é a prófase. O que ocorre na prófase? O DNA que já se encontra duplicado, portanto, desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada, portanto, vai criar algum problema se for, portanto, dividido dessa forma. Portanto, tem de haver alguma organização para que haja a divisão de forma mais perfeita possível. Ora bem, portanto, este DNA que se encontra de forma desorganizada começa a espiralar. Portanto, começa a enrolar, formando, portanto, o que chamamos de cromossomas. Esse DNA que estava desespiralado, chamamos de quê? Chamamos de quê? Estão a lembrar? Portanto, cromatina. Portanto, cromatina que dará origem aos cromossomas. Portanto, cromatina, DNA desespiralado, cromossoma, DNA já espiralado, enrolado. E nesta fase ocorre a duplicação dos centríolos, que é um organito celular que só se forma
só se forma no processo de divisão celular. Ora bem, dá-se ainda a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Portanto, forma-se os centríolos, essa estrutura fibrosa, e os centríolos migram-se para os polos opostos da célula. Podemos passar para a próxima fase, a metáfase ou metafase, que é a fase basicamente da disposição dos cromossomas no centro da célula para dividirem-se, portanto, para irem para cada lado de célula, para cada polo de célula. O que acontece aqui? Ocorre o grau máximo de espiralização, portanto, o cromossoma atinge a sua perfeição. Os cromossomas duplos ou duplas alinham-se lado a lado no equador, portanto, fazendo aqui um plano ou uma placa equatorial, portanto, estão a preparar-se para fazer dividir os cromatídeos. Os centríolos dispostos nos polos, portanto, centríolo de um polo, centríolos posicionados em cada um dos polos da célula. E os centríolos possuem fibras ligadas aos cromossomas. Qual é o objetivo dessas fibras? É depois de ter agarrado nos cromossomas, contrair e puxar os cromatídeos, nesse caso, para os polos. Portanto, os centríolos dispostos nos polos opostos da célula vão permitir que, portanto, esses cromossomas dividem-se e dá-se, portanto, a separação desse material genético. No final da metáfase, ocorre a divisão dos centrómeros, portanto, a estrutura que liga os cromatídeos irmãos. Ora bem, a anáfase é a fase onde há o rompimento dos centrómeros, fazendo com que os cromatídeos movimentam-se para polos opostos. Portanto, há um encurtamento das fibras do fuso acromático. Essas fibras encurtam-se, portanto, contraem-se, fazendo com que os cromossomas são puxados para os polos. E dá-se aí o início da desespiralização, portanto, o cromossoma começa a esticar-se, a relaxar-se, porque, portanto, vai começar uma nova fase. Ora bem, na telófase, que é a última fase da mitose, ocorre o que chamamos de citocinese, ou divisão celular. Na citocinese, dá-se a formação de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomas da célula-mãe, dá-se a formação de duas novas cariotecas e dois novos nucleolos, dá-se, portanto, a desespiralização das fibras do fuso acromático. Portanto, essas fibras depois vão desaparecer. Porquê? Porque a utilidade dessas fibras era meramente, portanto, fazer com que os cromossomas se migrassem para os polos. Portanto, cumprindo essa missão, portanto, são desfeitos da célula e só voltarão a formar na próxima divisão. Ora bem, a citocinese ocorre de duas formas, tendo em conta o tipo de célula. Se se tratar de uma célula vegetal, forma-se uma estrutura no meio. Estamos aqui, ok, desculpa. Uma estrutura no meio
que vai dividir, portanto, a célula. E a formação dessa estrutura dá-se do centro da célula para portanto, a membrana, no sentido membrana. Essa formação, podemos dizer que é uma formação centrífuga, do centro para a periferia. Se se tratar de uma célula animal, dá-se o estrangulamento da membrana plasmática até ligar os dois lados e, portanto, ocorrer depois a citocinese. Portanto, na célula vegetal temos citocinese centrífuga e na célula animal temos citocinese centrípeta. E quais são a finalidade ou as finalidades da mitose? Uma das finalidades da mitose é o crescimento e regeneração dos tecidos. Portanto, para houver o crescimento dos tecidos, para que ocorra, por exemplo, a cicatриzação, é necessário que haja a mitose. Exemplo prático, quando apanharmos um corte, temos necessidade de cicatrizar, portanto, a ferida. Para cicatrizar a ferida, as células dessa parte do corpo vão fazer cópias exatas de si mesmas para, portanto, repor a parte perdida. E a mitose ainda é útil para a reprodução sexual. Estamos a falar da bipartição, da cispariedade e outras formas da reprodução sexual, da divisão ou das divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, formando os tecidos, o embrião e depois que dará origem ao bebê e ao indivíduo adulto. Ora bem, vamos falar agora de uma outra forma de divisão celular que é a meiose. Portanto, meiose, tipo de divisão celular, em que uma célula-mãe, sempre diploide, ou seja, do gene, com cromossomos ou cromossomas duplos, origina, através de duas divisões sucessivas, 4 células filhas, contendo metade do número de cromossomas da célula. Atenção, portanto, metade do número do cromossoma da célula. Antes vimos na mitose que o resultado final seria 2 células filhas exatamente iguais entre elas e a célula-mãe. Mas aqui vamos ver no final que não vamos ter 2 células filhas, mas sim 4 células filhas com metade do número de material genético. Ou melhor, 4 células filhas com metade do material genético, portanto, comparando com as células mães, e todas essas células filhas serão diferentes entre elas e as células progenitoras. A meiose também tem as suas fases, semelhante à mitose. Portanto, a meiose é formada pelas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que na meiose vamos ter 2 prófases, portanto, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Nessa primeira fase da divisão, chamamos que é uma divisão reducional ou meiose 1. E a segunda fase, prófase 2, metáfase 2, anáfase e telófase 2, são chamados, portanto, de divisão equacional ou meiose 2. Ora bem, o que é que vai ocorrer na meiose? É basicamente quase que 2 mitoses sucessivas. Na meiose 1, temos a fase uma das fases mais importantes é a prófase 1. Portanto, que é a fase mais longa também da meiose. Por isso,
costumamos dividir essa fase em 5 subfases. Portanto, na prófase, o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno, temos destacado, e diacinese. Portanto, no diplóteno vai ocorrer o fenômeno de crossing over, ou permutação. Haverá, portanto, como vamos ver mais à frente, a troca de segmentos de cromossomos, permitindo que haja aí a primeira forma da ocorrência da variabilidade genética. Portanto, dá-se no diplóteno a troca de fragmentos entre cromossomas homólogos, portanto, que vai conduzir à variabilidade genética. O que é que vai acontecer em cada um desses 5 fases? No leptóteno, dá-se a separação dos centrómeros. No zigóteno, o emparelhamento dos cromossomas homólogos. No paquíteno, dá-se tétrada ou tétrades ou bivalentes ou ainda tétradas cromatídicas. Porquê? Porque os cromossomas os cromossomas duplicados colocam-se lado a lado e já não vamos ter 2 cromatídeos ligados por um centrómero. Vamos ter 2, portanto, cromossomas iguais lado a lado, formando um tétrada cromatídica, porque 2, portanto, vezes 2, 4, vamos ter 4 cromatídeos. E no diplóteno dá-se quiasmas, ou formação de ponto de quiasma, que é a ligação entre braços de cromatídeos de cromossomas diferentes. Portanto, é a fase mais importante porque, como estava a dizer, é a fase que permitirá a primeira forma da variabilidade genética na reprodução sexual. Na diacinese, dá-se a terminação ou a terminação dos quiasmas, dá-se a terminação, tanto da ligação dos cromatídeos de cromossomas diferentes, cromossomas homólogos. Então vamos ver aqui essas estruturas. Temos aqui tétrada cromatídica, portanto, 1 cromatídeo, 2 cromatídeos, 3 cromatídeos, 4 cromatídeos. Aqui temos a formação do ponto de quiasma. E aqui temos o resultado da formação do ponto de quiasma, que é o fenômeno de crossing over. Desculpa, tenho nada para trás. Ok. Portanto, não confundamos o ponto de quiasma com os centrómeros. Portanto, centrómero é a estrutura que liga 2 cromatídeos irmãos e o ponto de quiasma é o ponto e a estrutura que liga, portanto, 2 cromatídeos de cromossomas diferentes. E no final, como resultado disto, quando ocorrer a última fase da meiose, vamos ter como resultado um cromossomo, nesse caso azul, que ganhou um pedaço do cromossoma vermelho, e um cromossoma vermelho que ganhou um pedaço do cromossoma azul. E este pedaço de cromossoma que foi ganho de cromatídeo que foi ganho pelo cromossoma vermelho, chamamos de segmento, portanto, permutado. É isto, basicamente, que é o fenómeno de crossing over. E é este fenómeno que contribui para a primeira forma, repito, da variabilidade genética. Ora bem, vamos entrar então detalhadamente nas fases da meiose. Na meiose temos a metáfase 1, que é a fase segundo a qual os cromossomas homólogos pareados, não é, vão parear-se um oposto ao outro e vão se encontrar presos nas fibras do fuso acromático
na placa equatorial da célula. Na metáfase, os cromossomas vão disporem-se semelhante, portanto, a que vimos na mitose. Na metáfase, os cromossomas vão se dispor no plano, na placa equatorial, e encontram-se igualmente ligados às fibras do fuso acromático. Portanto, essas fibras que fazem com que haja a migração dos cromossomas depois para os polos. Na anáfase 1, dá-se a separação, tanto de cromossomas homólogos duplicados. Os cromossomas homólogos se separam, indo cada um para um lado das células. Isto ocorre mais uma vez, devido ao encurtamento, devido à contração das fibras do fuso acromático. E não ocorre aqui, atenção, não ocorre aqui a divisão do centrómero. Na meiose 2, o que ocorre é a divisão, é a separação, portanto, dos cromossomas a partir do ponto de quiasma. Vamos andar para trás para rever isto, mas claro, portanto, temos aqui o ponto de quiasma. O que vai ocorrer na meiose 1 é a separação dos cromossomas a partir do seu ponto de quiasma. A próxima fase, que é a telófase, na próxima fase, portanto, que é a telófase, a célula-mãe, que é diploide, origina duas células filhas haploides. Portanto, os cromossomas continuam duplos e não ocorre divisão do centrómero, como havíamos dito na fase anterior. Dá-se a formação de duas novas cariotecas e de dois novos nucleolos. Portanto, a célula está a reorganizar-se. E no final da telófase 1, os cromossomos se relaxam. Portanto, dá-se o relaxamento do cromossoma, o esticamento do cromossoma, porque só vai encurtar-se, como tínhamos dito na fase de divisão. E vai ocorrer, nesta fase, a citocinese centrípeta, ou seja, a divisão dessas células com o estrangulamento da membrana plasmática da periferia para o centro. Ora bem, sem ocorrer a intérfase, a célula vai entrar diretamente na prófase 2. Portanto, aqui não há novamente duplicação do material genético, a célula não vai formar novos organitos, porque o objetivo aqui não é formar as células iguais. O objetivo aqui é reduzir o conteúdo celular e dividir o material genético, portanto, para metade. Então, a partir da telófase 1, a célula vai entrar diretamente na prófase 2. E na prófase 2 vai haver o que? Basicamente, a duplicação dos centríolos. Por que os centríolos vão duplicar-se? Porque tínhamos um centríolo para esse polo e um outro centríolo para o polo direito, e precisamos de dois centríolos para cada polo. E com esta célula dividida, os centríolos têm de se duplicar para podermos ter cada polo com o seu centríolo, ligando as suas fibras depois nos cromossomas para permitir a separação destes e a divisão do material genético. Dá-se a espiralização dos cromossomas. Novamente, portanto, os cromossomas espiralizam-se somente quando estão a preparar para dispor no plano, na placa equatorial, para permitir a sua divisão. E desaparece também a carioteca. Não vamos precisar da carioteca, que é a membrana do núcleo. Porquê? Porque precisamos do material genético livre. Portanto, está no material genético dentro do núcleo, vamos precisar aqui a carioteca desfaça e que tenhamos os cromossomas livres para divisão.
Na metáfase 2, os cromossomos duplos não homólogos atingem o grau máximo de espiralização. E esses cromossomas associam-se às fibras do fuso. Portanto, as fibras do fuso vão ligar tanto os cromossomas, alinhando esses cromossomas num plano ou na placa equatorial. E o que é que vai ocorrer aqui? Basicamente, os cromossomas não homólogos, pareados lado a lado, tanto preparam-se para dividir. Reparem, aqui temos mais que vai permitir, portanto, vamos voltar à meiose. A meiose 1 para mostrar mais duas fases que vão permitir a variabilidade genética. Reparem, quando esses cromossomas se dispõem aqui na placa equatorial, portanto, essa disposição dá-se aleatoriamente. Não temos cromossomas herdados do lado materno que vão se dispor no lado A ou B, nem paterno. Portanto, não há uma organização nessa disposição. E isto faz com que podemos ter o cromossoma materno aqui, por exemplo, lado esquerdo 1 e ter o cromossoma materno 7 do lado direito. Esta disposição aleatória faz com que depois, na anáfase 1, dá-se a separação também aleatória desses cromossomas. E, no final, vamos ter, tanto duas células, já na meiose 1, duas células diferentes entre elas, por dois motivos. Pelo fenómeno de crossing over e pela disposição e separação aleatória dos cromossomas. Isto vai ocorrer também aqui na metáfase 2, vai começar na metáfase 2, com a disposição aleatória desses cromossomas no plano equatorial. E na próxima fase vamos ter o quê? Vamos ter o encurtamento das fibras do fuso, portanto, as fibras do fuso encurtam-se, contraem-se e puxam, portanto, os cromossomas irmãos, cada um desses cromossomas irmãos, portanto, metade para um polo e metade para outro polo. Ocorre aqui ainda o que é a duplicação dos centrómeros. Porquê? Porque cada cromossoma precisa levar o seu centrómero. Ora bem, nesta fase, diferentemente da anáfase 1, vamos ter o quê? Vamos ter a separação dos cromatídeos ou cromátides ou cromatídeos, se assim quiserem dizer, irmãos. Porquê cromatídeos? Porque temos aqui dois cromossomas tínhamos ligados por um centrómero que vai, portanto, originar, quando separarem, originar dois cromatídeos irmãos. Portanto, na anáfase 1 dá-se a separação dos cromossomas e na anáfase 2 dá-se a separação dos cromatídeos. Ora bem, na teláfase, que é a fase final da divisão, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a divisão do citoplasma, vai ocorrer a citocinese, originando 4 células fílias, diferente entre elas e diferente, portanto, a célula-mãe. E a carioteca vai se formar novamente, permitindo a formação do núcleo, e os cromossomas vão descondensarem-se novamente, vão relaxar novamente, permitindo a reorganização da célula. Portanto, o que é que vai ocorrer aqui na meiose? Resumindo, temos 2Q, quantidade do material genético, para 4Q,
na intérfase, portanto, na preparação da divisão, e depois na anáfase 1, dá-se a redução desse material genético duplicado de 2Q, de 4Q para 2Q novamente, e sem ocorrer a intérfase, vai ocorrer uma outra divisão, que vai permitir que na anáfase 2 dá-se novamente uma redução desse 2Q para Q. Portanto, vamos ter no final 4 cromossomas filhas, diferente entre elas e diferente, portanto, das células mães. Se formos comparar nestes gráficos a mitose e a meiose, podemos ver que na meiose a quantidade de material genético, depois de duplicar-se, vai reduzir novamente para metade e teremos no final 2 células filhas exatamente iguais entre elas. E a meiose vai comportar-se como 2 mitoses, como se fossem 2 mitoses sucessivas. Igualmente, portanto, à mitose dá-se a duplicação do material genético e aqui dá-se a redução e aqui temos mais uma redução, portanto, tipo que ocorre 2 mitoses sucessivos para formar a meiose. Ora bem, nesse slide podemos resumir as diferentes fases onde é possível ocorrer a variabilidade genética. Temos essa fase que já falamos quando da meiose, que é a disposição, portanto, ainda na meiose 1, que é a formação do ponto de quiasma. O ponto de quiasma permitirá o quê? O ponto de quiasma permitirá que haja depois a troca de cromatídeos irmãos, que depois, durante a meiose, vamos ainda ter, vai permitir que haver, durante a meiose 1, 2 formas da variabilidade genética. O ponto de quiasma, que vai permitir o crossing over, portanto, o crossing over é a primeira forma de ocorrência da variabilidade genética. Depois, a disposição aleatória, nesta fase ainda, dos cromossomas homólogos, que depois vão separar-se, não é? Formando esse crossing over. E depois temos a segunda fase, que é a disposição, na meiose 2, a disposição aleatória dos cromossomas no plano equatorial, formando a separação aleatória também dos cromatídeos. Portanto, aqui há separação de cromossomas e aqui há separação dos cromatídeos. Essas são 2 formas precursoras, portanto, da variabilidade genética quando da meiose. Ainda depois da meiose, quando os gâmetas, portanto, para formar um embrião, tem de haver a união dos gâmetas. Imaginem, temos 4 gâmetas masculinos, diferentes entre eles, e a célula do pai, digamos assim, e temos também aqui 4 óvulos diferentes entre eles. E desses 4, estamos a falar de 4, podemos estar a falar de milhões, porque há a formação de várias meioses portanto, ocorrer antes de haver a ejaculação, se assim quiserem, e houver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ok, são essas as 2 formas. E essas 2 formas vão fazer com que haja ainda mais uma forma aqui, quando da união do espermatozoide e do óvulo. Porquê? Porque temos um espermatozoide. Um espermatozoide
que já é por si só igual e único, e temos um outro óvulo que também é único. Portanto, a união de óvulo e de espermatozoide dará origem ao ovo ou zigoto, que também é único. Portanto, esse espermatozoide é diferente desses todos, é diferente do óvulo, que é diferente de todos os outros óvulos, que ainda é diferente do resultado da fecundação entre esses gametas, que é o zigoto. Portanto, esse zigoto é diferente desse espermatozoide e diferente deste óvulo. Portanto, resumindo, a variabilidade genética resulta da separação aleatória dos cromossomas homólogos e da recombinação de genes no crossing over durante a meiose, e ainda da união aleatória dos gametas a quando da fecundação. Muito obrigado.